Pessoal, professor Mendes falando, módulo 8. Vamos trabalhar com o tema desenvolvimento e subdesenvolvimento. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são aspectos da globalização. Nós já vimos nas últimas aulas, não é? As palavras do professor Milton Santos. Abra aspas. Existem apenas duas classes sociais, as do que não comem e as dos que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Essa assimetria é a marca registrada da globalização, né? Veja, por exemplo, essa charge. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. O que a gente nota? O mundo assimétrico. O hemisfério norte maior que o sul. E por que ele é maior do que o sul nessa charge? Porque a charge faz referência à concentração de riqueza. Os países do norte, apesar de abrigarem apenas 20% da população mundial, concentram 80% da riqueza mundial. Em situação inversamente proporcional, o hemisfério sul abriga 80% da população mundial e concentra apenas 20% de toda a riqueza mundial. Essa simetria é o que explica o adjetivo usado pelo professor Milton Santos, né? Perversa, que a globalização ela seria perversa. Então, dê uma olhada nessa charge. O que você constata nessa charge? Um contraste, uma impressionante assimetria. De um lado, o iPhone está tocando de verdade, né? Então, alguém que tem posses, tem recursos para poder adquirir um iPhone. E do outro lado, o iPhone representando aí o estômago, né, de alguém faminto. Então, a imagem da esquerda representa o hemisfério norte e a imagem da direita representa o hemisfério sul. Vamos reforçar então essa simetria observando os quadrinhos que nós temos aí sobre o norte e o sul. Sobre o norte, olha lá, o norte abriga a sede das 5 empresas que detêm 77% do mercado mundial de adubos. São elas a Bayer e a BASF, que são alemãs, a Syngenta, que era da Suíça e hoje é chinesa, a Cargill e a DuPont, que são empresas americanas. Tá? Ao sul, o que restou para o sul? 3 importantes aspectos eu destaquei aqui. 500 mil mulheres morrem anualmente no parto pela falta de alimentos durante a gravidez. 500 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza. E mais de 40% da população do Recife são favelados que vivem à margem de um rio, que é ícone do Recife, né? O Capibaribe. Tá? Então, nós temos essa tremenda simetria, não é? Que tem sido aprofundada nos últimos anos, com o advento da nova ordem internacional. Então, o que a gente observa em nível mundial? De um lado, os países centrais, não é? Os países concentrados no hemisfério norte e, sobretudo, não é? Os países da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Mais uma vez, OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. São 35 países ricos sediados, não é? Esse grupo está sediado em Paris e esse grupo sediado em Paris, esses países, enfim, abrigam, não é? A esmagadora maioria das grandes multinacionais. Noutras palavras, as sedes, as matrizes das grandes corporações transnacionais, não é? Estão sediadas no hemisfério norte, sobretudo nos países membros da OCDE. Ficando para o hemisfério sul, não é? As filiais dessas empresas. Beleza? Que produzem, não é? E que remetem seus lucros de uma forma constante e praticamente em tempo real, né? E full time o tempo todo em direção ao norte. Tá? Bom, do ponto de vista da OCDE, os países membros da OCDE aparecem nesse mapa aí na cor azul. Então todos os países que aparecem no mapa em azul são membros da OCDE. Com raríssimas exceções, a OCDE se concentra no hemisfério norte. Quais são essas exceções? Chile, Austrália, Nova Zelândia. Esses 3 países são exceção, né? Haja vista que estão localizados no hemisfério sul. O resto, não é?
Ou seja, a esmagadora maioria desses países está concentrada, essa imensa maioria, não é, dos países azuis, no hemisfério norte, sobretudo no Atlântico Norte, no eixo do Atlântico Norte. Então, de um lado, nós temos a América do Norte, composta pelo Canadá, Estados Unidos e México. Do outro lado, a Europa, sobretudo os países da Europa centro-ocidental. Exceção a essa regra, nós temos, além dos países do sul que eu já mencionei, o Japão e a Coreia do Sul lá no Extremo Oriente. Lembrando que os países verdes, grosso modo, são países que são convidados para as reuniões da OCDE, mas que não são membros da OCDE. Tá? O Brasil, nos últimos anos, tem negociado o seu ingresso na OCDE. E é bom que se diga, não é, que é preocupante o Brasil pleitear o ingresso na OCDE, porque uma das condições para um país ingressar na OCDE é ele se assumir conquanto um país desenvolvido. E, na prática, um país membro da OCDE não tem a possibilidade de ter vantagens comerciais com os países da OCDE no seguinte sentido: os países que não são membros da OCDE são tratados como países emergentes, tá? Isso significa dizer o seguinte, que os países que não são da OCDE e que exportam, grosso modo, produtos primários, né? Esses produtos primários não são sobretaxados pela OCDE. Não devem ser sobretaxados pela OCDE. Agora, se o Brasil ingressar na OCDE, ele vai perder esse status, né? E isso é preocupante, haja vista que o Brasil é um grande exportador de commodities, como esse gráfico aqui nos mostra. Então o título tem um pequeno errinho ali, vamos corrigir, né? Olha lá, a OCDE e a função do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então o que a gente observa? Que, sobretudo a partir de meados dos anos 2000, crescem significativamente as nossas exportações de produtos agropecuários, né? Do agronegócio. E declina preocupantemente os demais produtos, né? Por que preocupantemente? Porque os demais produtos, grosso modo, têm maior valor agregado, valem mais porque são produtos industrializados. Então, exportar produtos agropecuários do agronegócio é preocupante, né? Porque o país fica à mercê das oscilações do preço das commodities no mercado internacional. E, aliás, essas oscilações a gente sentiu bem, né? Na própria pele, quando em 2014 o preço das commodities agrícolas e minerais também, né? Esse preço entrou em colapso em 2014. Então, por isso que a balança comercial, a gente nota isso, né? Ela sofreu uma guinada em 2014, inclusive ela ficou negativa. Beleza? Não que o nosso volume exportado tenha caído substancialmente, mas é que o valor daquilo que a gente exporta caiu significativamente. Então a função do Brasil no mundo é fornecer produtos primários. E ele reprimarizou as suas exportações nos últimos anos. Por quê? Porque o Brasil se desindustrializou. Então quando ele insiste em querer entrar na OCDE, ele está ignorando esse fato. Como nós somos exportadores, notadamente de produtos primários, nós temos a vantagem de ter o status de um país emergente. E na condição de ser país emergente, é difícil falar isso, parece estranho falar de status de país emergente, mas quando o país tem status de país emergente, ele não pode ser sobretaxado nos seus produtos, nas suas exportações. Então, se o Brasil ingressa na OCDE, será tratado como um país desenvolvido. O problema é que ele não é, né? Quando se analisa as nossas exportações, as exportações do Brasil, fica evidente que a gente tem, né, uma economia primária exportadora. E entrar na OCDE como economia primária exportadora é um suicídio, é um tiro no pé. Por quê? Vou repetir pela enésima vez. Porque os países emergentes, como o Brasil é de fato um país emergente, é um país subdesenvolvido, não é? Tem como principal característica as exportações primárias. E os países emergentes, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, né, tem um certo tratamento, né? Tem um certo tratamento.
O fato de eles serem emergentes, há um certo zelo, um certo cuidado por parte dos países ricos, por parte dos países do norte, que não podem sobretaxar, né, aquilo que vem dos países emergentes. Agora, se o Brasil ingressar na OCDE, ele vai ter que arcar com o peso, não é, de ser tratado como um país desenvolvido, quando de fato ele não é. É só você pegar então o perfil das nossas exportações para chegar a essa constatação. Aqui nós temos as reservas internacionais que o Brasil acumulou nos últimos anos, né? Do ano 2000 para cá. A linha do tempo vai até 2015. E a gente nota um crescimento fantástico das nossas reservas internacionais. A que se deve isso? Resposta direta, curta e grossa. Ao grande valor obtido pelas commodities nesse período. Coisa que já não é mais a realidade. Vou repetir. Em 2014, o preço das commodities se desvaloriza. As commodities perdem valor. As commodities são depreciadas em 2014. Isso significa dizer que vai ser difícil para o Brasil continuar crescendo, né? Do ponto de vista das suas reservas cambiais, como economia exportadora de produtos primários. Tá? Bom, no âmbito da Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil estaria inserido na parte direita do quadro que reúne os países emergentes, ou, se você preferir, os países subdesenvolvidos, ou, se você preferir, os países em desenvolvimento. Já a parte esquerda, né, do quadrinho aí, da tela, na parte esquerda da tela, nós temos o grupo dos países desenvolvidos. Qual é a função de cada um dos dois blocos, né? Na Divisão Internacional do Trabalho, na nova Divisão Internacional do Trabalho. Então vamos ler primeiro as linhas de cima. Olha lá. São países, os países da parte direita da tela, são países que exportam produtos primários, produtos industrializados, juros, royalties e lucros. Portanto, a gente exporta capitais. Tá? Os países da parte esquerda da tela, que são os países desenvolvidos, o que eles exportam? Produtos industrializados, com uma diferença em relação aos nossos produtos industrializados. Os produtos industrializados dos países de fato desenvolvidos, ricos, da OCDE, são produtos com alto valor agregado, porque eles possuem alta tecnologia, são produtos high-tech. Deu para entender? Então, o Brasil até exporta também produtos industrializados, mas não são produtos high-tech, não são produtos de alta tecnologia. Certo? Que mais? Os países da parte esquerda da tela exportam capitais na forma de empréstimos, investimentos produtivos e especulativos e tecnologia. Como é que se dão os investimentos produtivos? Quando as filiais deles vêm para cá. Compram um terreno, levantam um prédio e passam a produzir aqui. Como é que são os capitais especulativos? São quando esses capitais especulativos compram ações e títulos da dívida brasileira. Tá? E a tecnologia que a gente adquire. Eles vendem também tecnologia. Aliás, cada vez mais eles vendem tecnologia. Aliás, cada vez mais eles vivem de venda de tecnologia também. Eles, que eu digo, são os países centrais da OCDE, do Hemisfério Norte, os países mais ricos, os países desenvolvidos. Portanto, existe uma relação assimétrica. Você vai dizer, mas a gente também exporta capitais, mas a gente também importa capitais. Mas o que sai é maior do que o que entra. Por quê? Porque se a gente toma emprestado, a gente tem que pagar juros. Se a gente adquire uma tecnologia deles, nós temos que pagar royalties. O royalty, no singular, royalties, no plural, são direitos autorais. Por que o iPhone custa caro? Por que o MacBook custa caro? MacBook Air custa caro, da Apple, né? Porque nós pagamos pelo uso dessas tecnologias. Então, o MacBook Air, por exemplo, lançado no ano passado, custa 12 mil reais, né? Ou mais. É caro. Por quê? Porque a gente está pagando tecnologia. A gente está pagando pelo uso dessa tecnologia. Nós estamos pagando royalties, né? Então, repetindo, a gente paga juros dos empréstimos que nós contraímos, nós pagamos royalties pelo uso das tecnologias que nós importamos,
Quer dizer, como se não bastasse o custo da tecnologia que a gente está comprando, nós temos que pagar pelo seu uso, licença pelo seu uso, porque são produtos patenteados, então a gente paga royalties, ou no plural royalties, e os lucros que as filiais das empresas multinacionais obtêm no hemisfério sul, nos países emergentes, subdesenvolvidos, nos países, enfim, em desenvolvimento, grande parte desses lucros vai embora, né? Não fica aqui. Então há uma relação realmente assimétrica. Beleza? Vamos falar um pouquinho dos capitais especulativos. Eu já falei isso nas últimas gravações, mas eu vou repetir. Nos últimos 40 dias, saíram do Brasil mais de 7 bilhões de dólares. Beleza? Quer dizer, não está tão beleza assim, né? Mas esse é o dado, tá? Por quê? Porque esses capitais especulativos descobriram que no atual momento, existem lugares mais interessantes para se obter lucro especulando no mercado financeiro, tá? Então, grosso modo, nós temos uma relação assimétrica entre o norte e o sul, lembrando que nós estamos, sem sombra de dúvidas, ainda no hemisfério sul, por mais que o Brasil queira entrar na OCDE, haja visto que nós temos um perfil econômico primário exportador. Bom, alguns países emergentes têm se destacado nos últimos anos, tá? Quando vocês forem fazer os exercícios do módulo 8, vocês vão ver a quantidade enorme de questões relacionadas aos BRICS, que são os países emergentes de grande expressão política, econômica e geopolítica no cenário internacional. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S da África do Sul. Beleza? Então, esses países, em 2014, reuniram-se em Fortaleza, 2 dias depois do final da Copa do Mundo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, jogo no qual a Alemanha venceu a Argentina no finalzinho por 1-0. 2 dias depois, os países dos BRICS que estavam naquele jogo, esses representantes todos que vocês estão vendo aí na reunião de Fortaleza estavam no jogo, tomaram o avião rumo a Fortaleza e lá, em julho de 2014, os países que compõem os BRICS criaram, olha lá embaixo, pessoal, debaixo da charge lá, arranjo contingente de reserva para rivalizar com o Fundo Monetário Internacional. E criaram também um novo banco de desenvolvimento para rivalizar com o Banco Mundial. Lembrando que o FMI e o Banco Mundial foram criados na conferência de Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 1944. Certo? Então, esses países têm adquirido enorme protagonismo no cenário internacional. Principalmente a Rússia e a China, como o mundo inteiro já sabe. A ironia do destino, e aí eu vou dar um pitaco de atualidade para vocês, é que a China e a Rússia, no bojo, dessa crise, nessa crise humanitária, sanitária, que a Organização Mundial da Saúde está chamando de pandemia, tem contribuído para ajudar os países mais atingidos do Ocidente, né? Tanto a Rússia quanto a China. Ontem, o presidente americano, Donald Trump, anunciou o envio de 23 aviões à China para trazer insumos hospitalares, tá? Eu estou falando no dia 3, hoje é dia 3 de abril. Beleza? Então, imagine o que isso significa. A Rússia hoje atua na Itália, ajudando no controle da pandemia naquele país. Certo? Então, a China e a Rússia adquiriram grande protagonismo, né, nos últimos anos, mais até do que os demais membros dos BRICS. Isso tem que ficar muito claro, né?
A gente está vivendo, há muitos intelectuais falando de uma nova Guerra Fria, que está confrontando, né, de um lado, os Estados Unidos e, de outro lado, a China e a Rússia. Tá? E nos próximos dias a gente vai ver essa Guerra Fria assumindo proporções diferentes em função dessa crise humanitária e sanitária que está sendo observada, sobretudo nos países ocidentais, né? Então a crise tem adquirido contornos de dramaticidade impressionante, né? Nos últimos dias. E é curioso a gente observar o poder suave que China e Rússia vêm desempenhando, né? O chamado soft power. Eu vou ver se eu disponibilizo uma atualidade, né? Um texto sobre soft power para os próximos dias. Beleza? Então, de todo modo, nós temos agora os BRICS, né? Eles não são bloco convencional, não é uma área de livre comércio, não é um mercado comum, tem um caráter de grupo no âmbito da geopolítica apenas. Mas nessa geopolítica apenas, ele já tem dois instrumentos, né, interessantes, que é esse arranjo contingente de reserva. Como é que funciona isso? É um fundo de reservas, que pode ser destinado a qualquer país do mundo que necessite de recursos. Então, ao invés de um país quebrado, né, vamos supor que um país X tenha efetivamente apresentado aí uma situação de quebradeira financeira e econômica e precisar de recursos, não precisará necessariamente recorrer ao FMI, pode ir a esse arranjo contingente de reservas, ou de reserva, né? Se os BRICS consentirem na ajuda, essa ajuda poderá se concretizar, né? E aí os BRICS assumem um papel cada vez mais importante, né? Ante, por exemplo, o FMI. No que diz respeito ao novo Banco de Desenvolvimento, projetos industriais, agropecuários, podem ser implementados com financiamentos oferecidos por esse banco, pelo Banco dos BRICS, e não mais pelo Banco Mundial, né? Então, isso tem mostrado, né, são dois exemplos que mostram o crescimento da importância econômica e geopolítica dos BRICS no âmbito internacional. Tá? Quando eu falo do crescimento da importância da Rússia e da China nos últimos anos, né, como é que isso pode ser palpável? Repare as reservas crescentes em ouro da Rússia, né? Repare como cresceram as reservas em ouro da Rússia. E o mesmo vem acontecendo com a China. Olha lá. A China também tem aumentado significativamente as suas reservas em ouro. E isso é uma forma do quê? Desses países se livrarem do dólar, tá? Inclusive, eles já têm feito transações, né, em ouro, baseando-se diretamente no ouro, e a conversão direta, né, entre as moedas dos dois países, sem necessariamente terem que passar pela conversão do dólar. Então é uma forma de dar um chega para lá na hegemonia americana, né, no mercado internacional, haja vista que o dólar ainda é, né, a moeda para trocas internacionais, mesmo após o fim dos acordos de Bretton Woods, né, em 1971. Os Estados Unidos então deixaram de ter a conversão automática de dólar em euro, né? A paridade, de dólar em ouro. A paridade dólar-ouro deixou de existir em 71. Mas mesmo assim o dólar continuou de 71 para cá, né? Tendo essa importância de a grande moeda para trocas internacionais. Mas a novidade é essa, hein, pessoal? Tá? Podem reparar como o ouro vem ganhando valor nos últimos anos. E sobretudo nos últimos meses. E sobretudo no âmbito da crise de epidemia. Epidemia não, né? Da pandemia que assola hoje praticamente o mundo todo. Tá? Bom, esse novo cenário pode ser comprovado nessa imagem. O que você está vendo aí? Em 2000 até 2005, os mercados desenvolvidos
concentravam mais reservas internacionais que os mercados emergentes. Em 2015, a situação já era inversa. Os mercados emergentes já concentravam mais reservas internacionais do que os mercados desenvolvidos. Portanto, sejam bem-vindos à nova ordem internacional com a emergência de alguns países que até outro dia eram taxados simplesmente de subdesenvolvidos. Nesse aspecto, o termo emergente faz sentido, Mas faz sentido para quantos países? 1, 2, 3, meia dúzia? Talvez além dos tigres asiáticos, a China e a Rússia. O Brasil, talvez, Mas não pode ser o termo utilizado para todos os países, Da América Latina, para todos os países, da África. Eu acho que... Acho não, É fato isso. Eu acho que quando a gente fala dos países emergentes, quando a gente se refere aos países emergentes, a gente tem que lembrar de tigres asiáticos, BRICS, forçando a barra aí para a África do Sul, Talvez a Índia também possa ser considerada um país emergente, de fato ela é, mas não podemos usar o termo emergentes para classificar todos os países do hemisfério sul. Então fiquem atentos em relação a isso. Uma questão de 2019 diz assim, olha lá, para a gente treinar um pouquinho, galera. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégias de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo até mesmo de plantas industriais inteiras e redirecionou os fluxos de produção e de investimento. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento no produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se compara o dinamismo dos países do leste asiático com o dos demais países, sobretudo os latino-americanos no período de 80 e 2000. Acabei de falar isso, pessoal? Quando analisava a tela anterior. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre a dispersão espacial e... Gabarito, letra dado. Concentração econômica, A produção se dispersa e a economia se concentra. Bem o retrato do mundo que a gente está vivendo hoje, pessoal? Como a gente viu, a cara da nova divisão internacional do trabalho. Até existem indústrias espalhadas mundo afora, inclusive pelos países mais pobres, mas a renda e a riqueza cada vez mais concentradas. Beleza? E no último vestibular da Unesp, eis quem apareceu? O cheiroso. Olha aí, pessoal. Que orgulho, hein? Tá vendo essa imagem aí, esse mapa? Foi extraído do nosso livro, hein? Olha lá, galera. Que bacana, hein, pessoal? Olha aí. O último vestibular, segunda fase da Unesp, questão aberta, hein? Caiu o nosso desenho aí, O nosso esqueminha do mapa. Que bom, pessoal? Letra I. Identifique e caracterize a regionalização socioeconômica representada no mapa. Os países em verde são os países centrais, os países desenvolvidos, Os países do norte, predominantemente do norte. E os países em... Seria amarelo isso, pessoal? Talvez laranja, Os países alaranjados, então, os países do sul, os países subdesenvolvidos, mais conhecidos hoje como países emergentes, se bem que chamar todo mundo de emergentes é forçar a barra, mas enfim, os países subdesenvolvidos aí aparecendo na cor alaranjada, Com as diferenças que nós já sabemos. Os países verdes concentram capitais, concentram a riqueza, mesmo que a distribuição dessa produção tenha sido mais espalhada, Então a produção está mais espalhada, mas a riqueza está mais concentrada. B. Descreve em linhas gerais os fluxos produtivos entre os dois grupos indicados no mapa. Então, o que flui do verde para o amarelo? Flui produtos high-tech, de alta tecnologia. Flui capitais produtivos e especulativos. Os produtivos na forma de filiais que são abertas por aqui. E os especulativos na compra e venda de papéis. Tá?
Por exemplo, nesse exato momento, a Bolsa de São Paulo está caindo 3,5%. O que isso está sugerindo? Que essa galera está vendendo as ações e vazando do Brasil. Tá? O que está fluindo? Quais os fluxos que se dirigem, né? Do amarelo para o verde? Produtos primários, principalmente, tanto minerais quanto agrícolas, não é? Produtos industrializados com menor valor agregado, produtos industrializados com menor tecnologia. E, que mais? Royalties. Por quê? Porque a gente está pagando direitos autorais pelo uso das tecnologias que eles vendem para a gente, fornecem para a gente. Então, os fluxos são royalties. Os fluxos são juros, porque grande parte desses países amarelados toma dinheiro emprestado, então tem que pagar juro. Certo? E o capital especulativo que flui, né? Quando as oportunidades de retorno, de rentabilidade, de lucro são maiores no verde, né? Então esses capitais também saem. Beleza, pessoal? E eu sugiro que vocês façam esses exercícios referentes ao módulo 8. Vamos a eles? Questões 141, 144, 145, 148, 150, 152, 153, 158, 160. Obrigado, galera. Beijo!